muito obrigado por você continuar aqui na programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Antes de eu chamar o nosso convidado, eu tenho um recado para você que me assiste, você que está acompanhando a programação da TV Gazeta. Eu vou falar sobre uma oportunidade de sair do aluguel. A IP Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores, pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali próximo à Polícia Federal. Aperta o biloto, lá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Bacana, né? Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000. IP Empreendimentos. Há mais de 40 anos realizando sonhos. Tá certo? Essa é uma demonstração, professor Orlando Sabino, de que o mercado imobiliário está se qualificando, está melhorando a qualidade aqui na nossa região. Isso é muito bacana, né? Diversificando, Diversificando. Novas oportunidades. Exatamente. Novos modelos. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Quero lhe dar a boa tarde, mas antes de falar com o senhor, deixa eu só fazer uma explicação. Eu tenho uma explicação a dar ao telespectador do Gazeta Entrevista. Nós estávamos em uma sequência de entrevistas com os candidatos ao governo. Perfeito? Foi feito um sorteio com as assessorias de todos os candidatos e os representantes dos candidatos estavam presentes com a direção de jornalismo da emissora. Foi feito sorteio, foi definida a sequência de entrevistados. Isso tudo foi combinado, registrado, ok. Hoje, nós deveríamos conversar com o governador Gladson Cameli, candidato à reeleição. Infelizmente, o governador não pôde participar. A assessoria alegou que ele está com suspeita de Covid-19. Eu só quero lembrar para o telespectador uma situação que é a seguinte: o telespectador pode até ter observado que as entrevistas, para alguns, inclusive para os colegas da imprensa e tudo, as conversas que eu tenho mantido podem ter sido, assim, digamos, pouco entusiasmantes. Por quê? Porque nós definimos que nós deveríamos focar na questão dos programas de governo que foram apresentados para a Justiça Eleitoral. E assim nós temos feito. Aqui você já viu que teve candidato que está prometendo 1 bilhão por ano de capacidade de investimento, 1 bilhão de reais para investir, não é 1 bilhão, é 1 bilhão de reais para investimentos. Aqui você já viu candidatos reforçando a ideia de que, uma vez governador, vai fazer valer a legislação no que se refere ao aborto legal. Aqui você já viu candidato falando a respeito das queimadas, que isso aí é coisa normal, que nós já tivemos em situações piores. Aqui você já viu de tudo. Então a ideia é fazer que, por meio da exposição desses argumentos, você vá
formando uma opinião para poder decidir melhor no dia 2 de outubro. A ideia é essa. Então, eu só estou reforçando isso porque é importante, porque aqui nós damos um tratamento respeitoso para todos os candidatos e assim será sempre. Tá certo? Então, dito isso, professor Orlando, eu finalizei aqui lembrando algumas entrevistas que fiz e tem gente falando que a fumaça que está aí é normal, é assim mesmo, que nós já tivemos até piores, mas parece que os números não mostram bem isso não, né, professor? Exatamente. Os números, principalmente agora do início de setembro, são alarmantes. Tá? Nós já temos, conforme os satélites do INPE têm detectado, mais de 2.000 focos de queimada aqui na região. Tá? E só para tu ter uma ideia, em agosto, o total no mês todo foram 300 e poucos focos. Olha que loucura. Então, nós temos nos 6 primeiros dias do mês, uma explosão, né, dos focos de calor, que significa foco de queimada. Exato. Né? Isso todos nós estamos sentindo na pele, né, o grau de fumaça que a cidade está em volta, danificando a saúde da população como um todo. E o intrigante é que nós não vemos, de uma maneira contundente, de uma maneira forte, instituições como o Ministério Público, como o IMAC, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu não sou, se duvidar, a gente não sabe mais nem onde é que fica a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então a situação está... Parece que esses órgãos saíram da agenda pública no que se refere à política ambiental, professor. É lamentável, porque existe uma legislação, o Acre tem uma legislação avançada nesse aspecto ambiental. Em 2010, quando foi feita a primeira versão do zoneamento econômico e ecológico, o Acre criou um arcabouço jurídico, né, de proteção ambiental, de fiscalização muito denso, que inclusive serviu de exemplo para o restante do Brasil. E, quer dizer, instrumentos legais nós temos, né? E a gente está vendo essa apatia, realmente eu concordo com você, dos órgãos fiscalizadores, daqueles órgãos que deveriam prezar, né, pela saúde da população, pelo bem-estar da população, estão aparentemente, eu não sei se estão trabalhando, mas não se divulga, aparentemente à margem dessa questão tão séria. Eu vi agora no Gazeta Alerta a Prefeitura de Rio Branco, o chefe da Defesa Civil do município, indo até o Ministério Público para uma ação conjunta, uma força-tarefa. Eu acho, para não dizer engraçado, vamos dizer que eu acho intrigante, essa ideia do Ministério Público trabalhar em parceria, em consórcio com os governos, com os executivos. O professor está errado. O Ministério Público não é um órgão fiscalizador, não é ele que tem que cutucar o executivo para que ele cumpra a lei. Se ele participa junto, ele vai fiscalizar como? O Ministério Público representa a comunidade, a população. Exatamente. Né, para cobrar das instituições que se execute. É um pouco estranho isso, mas é lamentável. Professor, hoje o senhor escreveu um artigo que tem dado muita repercussão no site AC 24 Horas, fala a respeito você coloca uma situação, né? Nós temos que ter esperanças ou é para pedir socorro? O cenário hoje, o que o senhor diria em relação a essa capacidade de reação? O que o governo federal, na sua avaliação, tem feito para poder amenizar o problema? Que leitura que o senhor faz? Eu fundamentei esse artigo sobre dois aspectos. Um aspecto ambiental, que nós iniciamos aqui a nossa entrevista comentando, esse caos que nós estamos, e também alguns dados econômicos, principalmente sobre a força de trabalho. E eu peguei assim, os dados da região, a região norte, porque infelizmente da Amazônia nós não conseguimos, que pega parte do Mato Grosso, parte do Maranhão, então peguei os dados da região norte, que são os 7 estados, e medi, né, comparei alguns indicadores em relação ao Brasil. Tá? E vimos que nós temos um déficit muito grande. Quer dizer, a região norte, que eu chamo de Amazônia, porque ela representa 5,8% do PIB nacional. Tá? Mas tem 8,1% da força de trabalho.
E o desemprego, embora apareça no último dado que nós temos, que é do segundo trimestre desse ano, um pouco abaixo da taxa do Brasil no desemprego, mas nós temos um índice de informalidade altíssimo. Para ter uma ideia, a informalidade no Brasil dos empregados é de 40%, o nosso vai para 51%, 52%. Quando o senhor fala nosso, a região norte ou é Acre? Norte. Norte, perdão. O Acre é um pouco abaixo do norte, fica 47, 48. 40 do Brasil, né? Nós temos hoje cerca de 800 mil pessoas desempregadas na região, tá? Que é um número significativo, dado com a informalidade a situação fica mais grave. E o salário médio recebido pelas pessoas empregadas é 21,5% abaixo da média nacional. Ou seja, aí eu levanto que existe um déficit aí, né, do governo federal em relação a essa região, tá? Nós somos 19 milhões de habitantes, praticamente 19 milhões de habitantes nessa região. E indicadores que deixam a desejar, tá? Pela importância que a região apresenta, né? Hoje a Amazônia é um patrimônio mundial, tá? O mundo todo precisa, né, das condições favoráveis ambientais da Amazônia para poder não esquentar muito o planeta, para que as chuvas possam fluir para o sul e sudeste, né? Tudo isso depende da Amazônia. E nós estamos vendo essa situação toda, seja do lado ambiental, seja do lado econômico. Por isso que eu digo, nós tivemos dia 5, dia da Amazônia. Será se é para comemorar ou para a gente pedir socorro? Ou pedir socorro, né? Professor, eu queria só fazer uma ressalva, uma afirmação sua, que o senhor falou que em 2010 nós apresentamos a primeira versão do zoneamento ecológico econômico. Me parece que em 2010 o que foi apresentado foi aquela lei do CISA, isso, a lei dos pagamentos por serviços ambientais, porque o zoneamento ecológico econômico antes, é anterior ainda da gestão do ex-governador Jorge Viana. O professor, tem uma situação, o senhor fala aí a respeito do desemprego e da remuneração baixa, né, aqui na nossa região. Isso impacta diretamente na nossa capacidade de consumir, né? Nós somos 19 milhões ou 20 milhões na região norte? 19? Então, com uma capacidade de consumo muito reduzida com esse cenário aí, né? Quer dizer, se você tem uma média em média 21% abaixo do salário médio, significa que a massa salarial também é em torno disso, né? Apesar de na nossa região ter um pouco mais de funcionário público, que aumenta, e é porque acontece isso. Nós temos um nível de funcionários públicos, no cômputo dos empregados, maior. E o salário do funcionário público geralmente é maior do que do setor privado, principalmente dos informais. Aqui na nossa Isso região. faz com que a massa cresça um pouco em relação ao país. Mas mesmo assim, nós estamos assim muito abaixo do que poderíamos ter. Aliás, esse é um outro ponto de debate importante que, inclusive, nós falemos aqui, por conta dessa série de entrevistas com os candidatos. Esse crescimento do PIB, professor, do Acre, eu queria que o senhor, um homem acostumado a fazer leituras de gráficos e números, efetivamente, na prática, o que nós temos de fato a respeito do crescimento do PIB no Acre nos últimos 20 anos aí? Que números que o senhor tem? Nos últimos 20 anos, o Acre foi o 7º estado da federação que teve o 7º maior crescimento. 7º maior crescimento do PIB. Nós crescemos no período de 2002 a 2019, que é o dado que estão disponíveis no IBGE, um crescimento médio de 3,5%. O Brasil cresceu muito abaixo disso. Muito abaixo não, mas 2,3%. Esse período, o PIB brasileiro cresceu 2,3%. O do Acre cresceu 3,5%. Apesar que nós temos visto que nos últimos 5 anos, né, esse crescimento tem sido mais baixo, tá? Por exemplo, no ano de 2019 nós crescemos somente 1,6, se não me engano, ou 1,2. 1,6. Não, aqui, olha, deixa eu ler aqui rapidamente um texto que o senhor publicou recentemente. O IBGE, no último dia 12/11, o IBGE divulgou... mostrou que o Acre cresceu 0,2% em relação a 2018. Isso mesmo. 0,2% em 2019, comparado a 2018. 2018, exatamente. Então, 0,2%. Exatamente, com uma média de 3,5%.
E esse 0,2 já está dentro da média, tá certo? Então nós somos o sétimo estado da federação com crescimento. Então nós tivemos um crescimento muito satisfatório nesse período, 2002 até 2014. Depois a crise do setor público fez com que nós decaíssemos um pouco. Mas... Agora eu vou lembrar que nesse período que o senhor esse recorte que o senhor está fazendo, de 2002 a 2014, 2015, o Estado teve, o governo teve que aparelhar o Estado com concursos públicos, a máquina estatal, ela teve que dar uma enxada, teve que se aparelhar para poder melhorar a prestação de serviços públicos, enfim. E aí foram a revisão dos planos de cargos, carreiras e salário. Ou seja, o Estado cresceu e mesmo assim houve esse crescimento no PIB, né? Exatamente. Olha, existe um indicador que está correlacionado diretamente com a questão do crescimento do PIB. É o investimento do governo estadual. Se você verifica o nível de investimento, você vai ver, se você puxar a curva de investimentos no decorrer do período, com a taxa de crescimento do PIB, você vai ver que eles acompanham. Tem um acompanhamento assim, bastante nítido, quer dizer, uma correlação quase que perfeita. Entre o crescimento do PIB e a taxa de investimento. Nós tivemos num período mais ou menos nesse período que cresceu até 2014, 2015, uma taxa de investimento, assim, uma proporção de investimento. Do recurso que era previsto, 100%, nós executamos em média 57%, 58%. Se você verificar o nível de execução dos investimentos que estavam programados, ou seja, estavam em orçamento, certo, que o Estado não tem a capacidade de executar, a média cai drasticamente para 20%, 23% mais ou menos. Mas atualmente, o senhor está falando? Atualmente, no atual governo? E no atual governo. Então, estava orçado, já estava começa previsto... no último governo, no segundo mandato do governador Tião Viana, que teve uma crise violenta nas finanças, você tem uma queda já na execução. Quando assume o governo atual, essa taxa cai vertiginosamente. Tá? Então, deixa eu só tentar esclarecer mais ainda para o telespectador. O orçamento prevê um determinado número de ações. Exatamente. E o governo do Estado precisa ter capacidade para poder executar aquilo. Exatamente. O que o senhor está falando é que o governo não tem essa capacidade. Executa o quê? 20% do que... 20%, 23% foi no primeiro ano. O ano passado até que deu uma recuperada, foi para 30%, mas se você pegar a média dos últimos 4 anos, eu peguei, por exemplo, fiz agora até o meio do ano. A taxa de execução do orçamento é muito baixa. Está muito baixa ainda. Quer dizer, o governo, ele não está sem a capacidade, tá? Ou de licitar obras, ou de elaborar os projetos, mas o fato é que os recursos estão lá disponíveis, orçados, aprovados pela Assembleia Legislativa, mas o Estado não tem a capacidade de execução. Professor, nós parece que estamos numa espécie de dilema, porque eu me lembro que no início do governo de Gladson Cameli, havia um grupo, uma espécie de núcleo duro ali no entorno do gabinete, e esse grupo vendia a imagem, ou pelo menos era a impressão que se passava, de que era um núcleo muito duro e que era uma espécie de blindagem para que essa pressa que em todo o governo existe, ela não acontecesse no governo de Gladson Cameli, porque era um governo que respeitava as leis e tal. Então, assim, não, aqui ficou até conhecida no meio empresarial como uma espécie de turma do freio de mão. Um apelido pejorativo, mas para demonstrar como que era a atuação dessa turma. Turma do freio de mão. Aqui as coisas têm que obedecer à lei no governo de Gladson Cameli. Bom, o governo foi andando, veio a pandemia, os primeiros casos de corrupção, Polícia Federal na Secretaria de Educação, uma série de situações aí complicadas, e o governo é esse que o senhor falou aí, que não tem capacidade de executar. Agora, o dilema qual que é? Puxa vida, então o cidadão fica olhando assim e diz, olha, o que está acontecendo? Porque se você tem um governo que vende a ideia de que respeita a lei, então necessariamente vai ser um governo lerdo, um governo lento, que não executa, fica uma imagem complicada. É lamentável, porque nós como cidadãos, como pessoas que querem o bem do Acre, o desenvolvimento do Acre,
E os recursos têm, porque os recursos estão aprovados. Se você for ver a performance das receitas do Acre nos últimos 4 anos, é uma coisa, cresceu assim. Pois é, o ICMS também dá números positivos. Exatamente, o FPE nunca cresceu tanto como cresceu no ano passado, e neste ano ainda continua, agora está apresentando a tendência de queda. Então é lamentável. Então, o Estado, quer dizer, que você disse que montou um aparato, né, de fiscalização, no entanto, não tem a capacidade de elaborar os projetos ou de licitar as obras, ou seja, está havendo algum problema que o dinheiro tem. Pois é difícil. É uma situação complicada, porque fica difícil. Um governo que não faz e que os casos de corrupção estão aí, as operações policiais demonstram isso. Olha, eu, como analista de dados da economia do Acre, só tenho a lamentar isso. Porque isso vai se refletir no PIB. Com certeza, quando o IBGE publicar daqui a alguns meses o PIB de 2020, nós vamos ver esse reflexo. O PIB do Acre, se cresceu 0,2, de 18 para 19, deve ou igualar ou crescer menos. 0,2, o que indica? É uma comunidade praticamente parada, né? Do ponto de vista econômico, está parada. Exatamente. Nós tivemos perdas do setor primário, a agropecuária perdeu de 18 para 19. Nós tivemos perda da indústria, a indústria perdeu também. Foi o setor serviço que fez com que deu uma segurada, recuperada, né? E deu uma segurada. Deu, como dizemos aqui no Acre, ficou de bubuia. Assim, exatamente. Né? Professor, nós vamos para o intervalo agora, eu peço que o senhor fique aqui, porque eu quero aproveitar essa relação que o senhor está fazendo a respeito de meio ambiente e economia, porque tem alguns projetos que foram colocados em cena, claro, protagonizados pelo Estado, que eu quero a sua leitura é importante, porque são projetos que estão na ordem do dia na campanha eleitoral, e vamos continuar a campanha, vamos continuar a conversa aqui com o professor Orlando Sabino no Gazeta Entrevista, logo após o intervalo.